de insatisfação corporal é a gente pensar em atitudes negativas do sujeito relacionado ao próprio corpo. Então, são comportamentos, são atitudes no sentido de depreciar, evitar, se preocupar excessivamente com aquele corpo ou com a imagem que ele está passando. A insatisfação corporal, de alguma forma, alguns estudos eles já trazem apontando que elas inclusive são ampliadas quando a gente pensa na influência da cultura e atualmente não tem como a gente não falar da influência das mídias sociais, das redes sociais, de comparações que a partir do uso dessas mídias eles são gerados. Então, de um modo geral, se fala muito quando se trabalha com transtornos alimentares e com comportamento alimentar. Uma das principais indicações que passamos, inclusive para os familiares, quando a gente precisa fazer esse atendimento, e muitas vezes esse atendimento é necessário, é a importância de não comentar o corpo daquela pessoa, nem positiva, nem negativamente. E, inclusive, a importância de não fazer isso relacionado a terceiros na frente desses pacientes. Por quê? Escutar falando da imagem corporal de outros ou de si mesmo é um dos fatores precipitantes que podem desencadear ali uma insatisfação corporal. Esses comentários, inclusive, eles têm um peso maior e podem ser muito piores se eles acontecem durante a infância e a adolescência. Agora a gente entra no ponto da distorção de imagem corporal. Fiquem atentos que nós falamos primeiro de insatisfação corporal, tá? A insatisfação corporal ela é apenas um componente que vai fazer parte da distorção de imagem corporal. Diferente da insatisfação corporal, na distorção de imagem corporal, o registro do corpo no cérebro ele é impreciso. Na insatisfação corporal, eu não gosto do meu corpo, eu não estou de acordo com aquilo dali, mas eu consigo ter uma ideia precisa de como ele é. Na distorção de imagem corporal, existe essa imprecisão em registrar o meu tamanho, a minha forma. Então, é a incapacidade do sujeito de reconhecer adequadamente, de modo realista, tamanho e a forma do corpo. A distorção de imagem corporal ela é muito prevalente nos quadros de anorexia e de bulimia nervosa. Algumas mudanças que acontecem ali na puberdade, elas podem ser gatilhos para essa distorção de imagem corporal. Como que isso acontece? Quando o corpo muda, mas a percepção do cérebro, o cérebro não consegue perceber com uma precisão essas mudanças que por vezes acontecem de forma muito rápida. É como se o meu corpo muda, mas o meu cérebro não consegue ainda, com precisão, entender o novo formato, o qual ele adquire. Então, quando a gente pensa na distorção do componente atitudinal, a gente volta para a ideia. Assim como na imagem corporal ele tem esses dois componentes, atitudinal e perceptual, na distorção de imagem corporal a gente também vai contar com esses dois elementos. Na distorção do componente atitudinal, a gente vai pensar aí nesses elementos que eles vão incluir insatisfação corporal, uma checagem corporal excessiva, um medo muito intenso de engordar, um investimento muito alto em modificar o corpo ou a aparência, grande preocupação com o corpo, mesmo quando não haveria necessidade dessa preocupação tão intensa. E quando a gente fala na distorção do componente perceptual, a gente está falando da incapacidade de reconhecer o corpo de forma precisa. E ele pode se apresentar de duas formas, em hipoisquemia ou hiperesquemia, quando eu vejo o meu corpo menor do que ele é, ou quando eu vejo o meu corpo maior do que ele é.